Irmãos, abra sua Bíblia. Domingo pela manhã estaremos aqui também na escola bíblica, né? Tempo de crescimento para nós, tempo de edificação, em nome de Jesus. E à noite celebrando ao Senhor no culto de adoração às 18 horas. Glória a Deus. Eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu perguntei para o Senhor por que dessa palavra. E o Senhor está dizendo que é algo que Ele está... Não que a gente não saiba, mas para a gente despertar como igreja, irmãos. O tema dessa mensagem é seja bondoso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, seja bondoso ou bondosa. Efésios 4:31 diz assim que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vou ler mais uma vez o 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu te peço, Senhor, pelo teu Espírito, abra os nossos olhos. Faça-nos compreender, Senhor, o teu coração, a tua vontade para nós, igreja do Senhor. Senhor, nessa noite nos submetemos à sua palavra e damos a ti toda a gratidão do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Seja bondoso. Irmãos, declarar que Deus é bom, cantar que Deus é bom, não é? Quando oramos, quando cantamos isso, nosso coração, ele se enche de alegria. Expressar a bondade de Deus para conosco é algo que fortalece a nossa fé, que alegra a nossa alma. Deus é bom. E tem aquela frase que nós gostamos muito de declará-la: Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Independente do que vivamos, independente das circunstâncias, Deus é bom. Ele não muda o seu caráter. Não é porque uma situação está difícil ou está penosa que Deus deixou de ser bom. Ele é bom independente do que vivamos. O seu caráter é de bondade. A palavra do Senhor diz que Ele não muda. Deus não oscila. Um dia Ele está de mau humor e resolve ser mal com todo. Não, irmão, não existe isso em Deus. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Entretanto, queridos, nós podemos pensar, quando Deus nos criou, Ele também tentou que nós fôssemos como Ele. Gênesis 1, verso 26, diz que Deus criou o homem, não parecido com anjos. Ele criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Não um aspecto físico, irmãos, porque nós sabemos que Deus é Espírito. Ele não tem uma forma. Então, não foi essa imagem que Deus projetou, mas a projeção do seu ser, dos seus atributos, daqueles que Ele comunica conosco. Então, Deus é amor, Ele comunica conosco o amor que Ele tem. Ele é bom, Ele comunica conosco a bondade que Ele tem. Então, Ele nos criou a sua imagem. Então, é possível dizer que quando Ele criou a mim, a você, quando Ele criou o homem, Ele nos fez pessoas bondosas, pessoas boas. Entretanto, o pecado, ele veio trazer essa mancha. Eu queria perguntar para você, você consegue hoje, preste atenção nessa pergunta, você consegue hoje ver bondade nas pessoas que você conhece? Você consegue ver bondade nesse mundo que nós vivemos?
Você consegue ver bondade em você? São perguntas que a gente precisa responder. E muitas vezes nós já temos essa resposta. Tem uma frase que eu brinco de vez em quando, que diz assim: Deus é bom, o diabo não presta, e nós somos mais ou menos. A verdade é essa, queridos, que Deus nos criou à sua imagem, portanto, Deus criou-nos como pessoas boas. O pecado ainda não tinha entrado, mas aí veio o pecado e deformou essa essência. E eu estou falando bondade, mais no sentido de essência do que de fruto, mais de essência do que de comportamento. Então, quando o pecado entrou, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou então a Jaque nos ajuda aí, mas é importante você também ter esses textos gravados aí na sua Bíblia. Mas esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele mostra que a essência do ser humano, a minha essência, a sua essência, por conta do pecado, foi corrompida, foi deformada. Porque esse texto que nós lemos, ele traz uma afirmação muito séria, muito verdadeira, com relação não a comportamentos isolados, mas à essência, o que está dentro de nós. Porque não diz que os homens farão, diz que os homens serão. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, mas você precisa saber disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que esses tempos seriam difíceis? A resposta está no verso 2. Porque os seres humanos serão, não apenas eles farão alguns dos seus comportamentos egoístas, não, eles serão. É questão de natureza, eles serão o quê? Egoístas. Eles serão avarentos, eles serão orgulhosos. E quando diz serão esses homens, isso inclui a mim e a você. Eles serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha o verso 3. Sem afeição natural, não tem afeto. Sabe, quando você vê um animal que dá cria aos seus filhotes, na sua maioria, eles têm aquele sentimento de afeição, é o meu filhote. Hoje nós vemos o ser humano sem essa afeição que é natural, ou que deveria ser natural a ele. Então nós vemos mães assim que ganham seus bebês, muitas delas desprezando em latas de lixo e descartando como se descartasse um objeto qualquer. Isso é não ter afeição natural, é olhar para o ser humano e não dar valor à vida dele. Por um celular matasse uma pessoa. Que valor nós temos, irmãos? Onde está a afeição natural, que deveria ser natural? Veja, se é natural, porque Deus criou-nos para ser pessoas afetuosas, que têm afeição, simpatia, compaixão, empatia pelo outro. Isso deveria ser natural. Mas diz que esses homens dos últimos dias não teriam mais essa afeição que seria natural. Além disso, eles seriam implacáveis. E eu estava lendo a definição de implacável, implacável é aquele que decide não perdoar. É um inflexível, é aquele que diz assim, não perdoo. Não reconcilio, não faço pazes com quem não tem acordo. É um implacável, é o irreconciliável em algumas traduções. Caluniadores, sem domínio de si, diz ainda que eles seriam cruéis. Cruel é aquele que maquina, planeja detalhadamente o mal, na sua pior forma. Ele é cruel. É aquele que não apenas planeja, ele também executa. E além de executar, ele se alegra com o mal na vida dos outros. Então esse é o perverso, esse é o cruel. E diz que os homens seriam cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Fique longe também
destes. Veja que retrato dos piores que a palavra nos traz sobre a essência do ser humano. Que diagnóstico tenebroso. E diz que nos últimos dias isso seria ainda mais acentuado. Pior, irmãos, o próprio capítulo vai mostrar isso. Que o homem, além de ser tudo isso, o ser humano, além de ter perdido essa imagem de Deus, da bondade, do ser de Deus, ele se tornou dessa maneira, como acabamos de ler, e a tendência é piorar. Capítulo 3 ainda, no verso 13, ele diz que os perversos e impostores, no mesmo capítulo já aqui, capítulo 3, versículo 13, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a propensão não é de melhor, é de pior, irão de mal a pior. Além de enganarem, eles serão enganados, mas ainda assim não há nenhum tipo de arrependimento. Eles serão cada vez mais obstinados e mais perversos e mais traidores e mais gananciosos e mais para a maldade. E a palavra de Deus nessa noite para nós, igreja, é: seja bondoso. Eu estou tratando de um aspecto daquilo que é essência em Deus e precisa ser também em mim e em você. Sermos pessoas bondosas. Jesus, quando fala, irmãos, sobre oração, Mateus capítulo 7, ele vai trazer uma verdade sobre essa natureza, no verso 11, que mostra exatamente essa dicotomia, essa disputa que existe entre o que a gente é aqui e o que a gente faz. Ele mostra aqui no capítulo 7, versículo 11, se vocês são maus. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês são maus, sabem dar boas coisas ou coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja, Jesus, tratando de oração, ele fala de uma questão que é interessante e importante de entendermos. É lógico que ele está contrastando a natureza de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. E eu queria abrir um parênteses, aproveitando esse momento, e corrigir uma questão, irmãos, que eu ouvi aqui na igreja uma vez e ouvi em outros lugares, e eu fiquei preocupado com isso. Em que pessoas pegam aquele texto em que Jesus conversa com aquele homem, aquele jovem rico, que queria se justificar, aliás, perdão, aquele religioso que queria, era rico também, queria se justificar e chega para Jesus dizendo: bom mestre, ok? Lembrou? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: porque me chamas de bom, se só há um que é bom, que é Deus. E eu vi pessoas orando, irmãos, e até falando, está vendo? Nem Jesus é bom, irmãos. Que erro crasso, antibíblico. Jesus é Deus, irmão. Ele queria não dizer para aquele homem que ele não era bom, ele queria baixar a bolinha dele, porque veja bem, quando ele chega, como aquele homem enxergava Jesus? Como um homem. Então ele já chega se justificando em Jesus. Ou seja, eu estou te chamando de bom, porque na verdade eu me vejo assim, eu me vejo como uma boa pessoa. Olha só, eu cumpro os mandamentos. O que é que eu tenho que fazer mais para herdar a vida eterna? Aí Jesus assim: o que é que você tem feito? Eu obedeço, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E Jesus assim: mas tem uma coisa que te falta. Jesus não cita nenhum mandamento sobre idolatria, e aquele homem era um profundo idólatra do seu dinheiro, das suas posses, da sua propriedade. Eu queria só fazer esse parênteses, irmãos, porque eu vi pessoas orando assim em outras igrejas. Nem Jesus é bom, irmãos. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, a afirmação que ele traz de que bom, na sua essência, só existe um que é Deus, Jesus se inclui naquela afirmação. Ele é bom. A sua natureza é boa. Só tem um. Nem ele reconhecia Jesus como Deus, nem ele reconhecia Jesus plenamente como ele. Ele queria
se justificar naquela afirmativa. Então, irmãos, preste atenção. Nós entendemos que Jesus é Deus. Amém? Sim ou não? Se Jesus é Deus, então Ele é bom. Entendido ou não, irmãos? Fechou o parênteses aqui. Então, quando Jesus fala sobre oração, Ele diz aqui, Ele revela a nossa natureza. Vocês sendo maus, vocês seres humanos, corrompidos pelo pecado, vocês são maus e ainda assim sabem dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai, que é perfeitamente bom, Ele dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Mas veja bem, irmão, Jesus, Ele mostra em nós essa dicotomia. O nosso ser interior, nossa essência é má, por conta do pecado. Aí você diz assim, agora, pastor, pronto. Agora não tem jeito, porque se eu sou mau, como que a Bíblia, então, me orienta a ser bom? Se a minha essência é má, como eu vou produzir frutos bons? E aí, irmãos, a palavra também vai nos mostrar algo precioso, algo poderoso, de que quando nos voltamos para Jesus, preste atenção, quando nos voltamos, o que eu quero, primeiro ponto, que você grave no seu coração, Deus nos fez bom, amém? Só que nós, seres humanos, por conta do pecado, sofremos a corrupção na nossa essência. Então não há nenhum justo, não há nenhum que busque a Deus, todos se extraviaram, fizeram-se inúteis e carecem da glória de Deus, todos são todos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, quando nos voltamos para Jesus, e isso eu trato de novo nascimento, quando nós nos reconhecemos assim, pecadores, maus na nossa natureza, é por isso que a gente precisa de um Salvador. Meu irmão, presta atenção, se a gente fosse bom, por que Jesus veio? Se a gente fosse bom, por que Jesus precisaria ter morrido? Se Ele morreu, é porque nós precisávamos de um Salvador. E se nós somos maus por natureza e veio um Salvador para nos reconciliar com Deus, presta atenção, há uma necessidade urgente de arrependimento. Jesus não é um item da nossa fé. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Sem Ele não podemos jamais ter acesso ao Pai, jamais podemos ir a Deus e ter uma vida com Deus e morar no céu. Mas para ir até Jesus, irmãos, eu não vou como eu estou, eu vou em arrependimento, porque a imagem dele foi manchada na minha vida, a imagem dele foi deturpada na minha vida, por conta do pecado. Então eu preciso me achegar a Ele, e a partir daquele momento, quando eu vivo a experiência do novo nascimento, e eu quero ler Mateus capítulo 11, versículo 28, que é muito conhecido, mas que diz assim: venham a mim. Jesus falando, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Veja, Jesus não está chamando ninguém para um spa, Jesus não está chamando ninguém para um resort, Ele está chamando pessoas carregadas e sobrecarregadas com pesos, inclusive o peso da maldade, da crueldade, do pecado. Não é carga de trabalho, não é eu estou cansado, porque não, irmãos, é da nossa vida, da nossa essência que pesa, da nossa vida e da nossa essência que nos esmaga. E Ele diz: você que está sobrecarregado de andar assim, venha até a mim, e eu vos aliviarei. Ir até Jesus fala exatamente dessa disposição de dizer: Deus, eu me arrependo. Deus, eu sou mau por natureza. Eu permiti que essa maldade estivesse na minha vida, mas hoje eu preciso do Senhor para mudar não apenas o meu comportamento, mas para mudar a minha essência. Veja, o Filho de Deus veio para restabelecer a imagem de Deus na nossa vida. Há um trabalho de Deus ininterrupto que nós nos pareçamos com Cristo.
Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja, a imagem foi perdida lá no Éden, mas em Cristo a imagem pode ser restituída. E Ele vem trabalhar a nossa essência, a nossa natureza, através, primeiro, de um passo até Ele. Vem até mim, ou vinde a mim, mas ir a Jesus como? Arrependidos, submissos e quebrantados. Jesus, eu preciso do Senhor. A minha vida, Senhor, sem Ti não tem sentido. A minha vida sem Ti é uma perdição, é de mal a pior. Eu preciso do Senhor. E quando nós vamos a Jesus, o versículo 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. Diga comigo, aprendam. O que é isso, irmãos? É o discipulado com Cristo. O primeiro passo é ir até Jesus, vem a mim, mas o segundo é aprenda de mim. Não é aprenda sobre mim, não é pegar um livro de teologia, abrir na parte de cristologia e ler tudo que tem ali. Não é, isso é aprender sobre Jesus. O convite aqui é: aprenda de mim, caminhe comigo, seja discipulado por mim. E esse processo, irmão, se chama santificação diária. Eu me submeto ao discipulado, e isso querendo ou não, irmãos, porque tem gente que diz assim: não, o evangelho ele vem para nos libertar, o evangelho ele vem, não, veja, quando a gente sai do mundo, o jugo é suave, o jugo é pesado, o fardo é pesado, mas irmos até Jesus não elimina fardo nem jugo, torna-os leve. É diferente, porque o peso que o mundo traz, que o pecado traz, é esmagador. Já viu uma pessoa sem Jesus? Você lembra de como você era sem Jesus? Fala que está em cima da mesa. Você lembra de como você era sem Jesus? Irmão, esmagados por culpa, por peso do pecado, por uma vida de escravos. Nós éramos escravos. E aí Jesus diz assim: eu vou tirar esse fardo pesado, vou tirar esse jugo sobre o seu pescoço, mas não vou te deixar assim livre, não, vou colocar o meu. E ele é suave, não vai te machucar, te matar. O do pecado ia te matar, mas o meu não, é suave. E o meu fardo é leve. Mas é um chamado para o discipulado. Irmãos, a gente não está solto, não. A igreja não está, Deus dará, não. A igreja não está sem disciplina, sem correção, sem instrução, sem um caminho para percorrer. A gente não caminha por onde quer, não. A gente não faz o que quer, não. Nós somos discípulos de Cristo, aprendendo dele, com ele, na comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo é também comunhão no corpo de Cristo. Veja, irmãos, quando a gente diz aprender de Jesus ou com Jesus, é aprender também aqui. É sermos instruídos aqui, é sermos orientados, sermos pastoreados, sermos discipulados, sermos disciplinados quando necessário. Isso é aprender de Cristo, porque esse é o corpo do Senhor Jesus. E essa é a palavra do Senhor Jesus: aprendam de mim. Caminhem discipulado, porque quando isso acontece, irmãos, nós vamos começando a viver um processo de transformação e cura na nossa essência. Essa essência distorcida, corrompida, deturpada, que o pecado avacalhou, quando aceitamos Jesus, passamos pelo novo nascimento e nos submetemos ao discipulado dele, começamos a viver um processo de cura e de transformação na nossa essência. Portanto, irmãos, falar da necessidade de sermos pessoas bondosas em Cristo Jesus, eu quero dizer que é plenamente possível. Eu não poderia falar disso, irmão, para um ímpio, porque ele entenderia errado e não conseguiria alcançar isso, porque ele lutaria diretamente com a sua própria natureza. Mas quando eu falo para a igreja, esse conselho, essa orientação, esse mandamento, não é conselho, é um mandamento,
Ele não está sendo dado a uma comunidade de pessoas irregeneradas. Ele está sendo dado à igreja de Jesus. Pessoas que foram lavadas, convertidas, restauradas, renovadas no poder do sangue de Jesus, no poder do trabalhar do Espírito. Então isso é plenamente possível. Sejam pessoas bondosas, porque vocês vieram a Cristo, permitiram que Ele mudasse a natureza de vocês e diariamente caminham com Ele em discipulado. O grande problema é que muita gente só vai até Jesus. Muita gente só vive uma experiência com Jesus, mas não quer passar por um processo de discipulado com Ele. Não quer aprender dEle. E quando Ele diz, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração, eu vou conseguir te passar exatamente quem eu sou. Você não vai saber apenas... Pegou outro. Você não vai saber apenas... Natureza na sua vida. É essa a questão. Aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente aceita Cristo, aí, irmãos, algo poderoso começa a acontecer em nós, que é o trabalhar do Espírito Santo. Até então, irmãos, a casa estava ocupada por seres muito maldosos. Quando o homem vive sem Jesus, a Bíblia diz que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? São pessoas que ainda não se reconciliaram com Jesus. Era você, era eu, sem Jesus. Diz que há um espírito que opera diretamente nessas pessoas que não têm Jesus. Pastor, mas é uma pessoa tão boa. É uma senhorinha. Tem Jesus? Tem não? Então existe um espírito que a influencia. Quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, Jesus entra na casa e ele diz assim, tem um ali que acha que é valente, mas entrou na casa agora um que é mais valente do que ele. E ele pega, ele amarra o valente, ele expulsa o valente da casa. Amém? Quando ele expulsa o valente da casa, ele diz, agora eu vou dar uma limpeza nessa casa. Aí o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo o pecado. As paredes estavam todas pichadas, manchadas, coração todo pichado, manchado pelo pecado. Vem Jesus e o sangue de Jesus nos torna brancos como a neve, alvos como a lã. E aí depois que a casa está bonita, irmãos, aí vem pessoas que dizem assim, está tão bom assim, a casa está limpinha, mas não ocupa a sua casa. O Espírito Santo precisa ocupar a casa. A presença do Espírito Santo precisa encher a casa. A palavra de Cristo precisa encher a casa. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. A casa precisa estar cheia, irmãos. E quando o Espírito Santo vem morar naquela casa, aleluia, ele começa a produzir, aleluia, do seu fruto e da sua natureza. Veja, o fruto de Gálatas não é o fruto humano, é o fruto do Espírito. Ou seja, é Ele quem produz em nós. Nós não tínhamos condições humanas de produzir. Não é o fruto do pastor João, não é o fruto da pastora Tássia, não é o fruto do irmão, não é o fruto da irmã, é o fruto do Espírito. É Ele quem produz isso em nós. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E vai por aí. Veja, ele implanta fruto de bondade, de benignidade. Bondade e benignidade, pastor, não é a mesma coisa? Não, parece, mas não é. Algo fala da essência que começa a ser mudada. Irmãos, eu brinco que um ladrão perverso, ele pode roubar a bolsa da velhinha, ou melhor dizendo, vamos imaginar a cena, ele vê uma velhinha parada, na dúvida se atravessa, se não atravessa, meio trêmula, e um bandido está de olho na bolsa dela.
E ele pega, minha senhora, a senhora quer atravessar? Esse bandido pode pegar a mãozinha dessa senhora, ajudar ela a atravessar a faixa. Quando ela chegar do outro lado, dizer assim, muito obrigado, meu filho. Ele, de nada, minha senhora. E pegar a bolsa dela, roubar e ir embora. Porque não é a atitude de bondade dele que o fará bondoso. Não é a benignidade, isso mesmo, não é a benignidade dele, a atitude de bondade, que se expressou em atravessar a senhorinha, que vai fazer dele uma pessoa boa. Ele é mau, acabou de roubar a mulher. A intenção dele sempre foi aquela, mas apesar disso, de atravessar a senhorinha, de demonstrar benignidade a ela, ele não foi bom com ela. Ele levou, inclusive, o salário que ela tinha acabado de receber naquele dia. Deu para entender? Então, quando diz benignidade, irmãos, é o fruto da bondade. Então, Deus trabalha na essência, mas também trabalha no fruto. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente abre o coração para Jesus e aceita viver o discipulado de Jesus, aprenda de mim, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida e ele começa a trabalhar áreas da nossa vida. Lembra de como a gente era? Irreconciliáveis, implacáveis, sem afeição natural, traidores, soberbos, aquele quadro horroroso que é pintado em 2 Timóteo. Veja, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele começa a refazer, a repintar, a recriar uma nova imagem nossa do ser humano, mas agora um ser humano rendido a Jesus, que está ali cada dia mais se parecendo com Jesus Cristo, cada dia mais sendo trabalhado a imagem de Jesus que foi perdida pelo pecado. E quando ele começa a falar da natureza de Cristo em nós, irmãos, é interessante, Efésios capítulo 4, ele vai mostrar que esse processo, queridos, essa mudança, ela tem, esse discipulado de Jesus, ele tem dois aspectos, um negativo e um positivo. Diga comigo, aspecto negativo, aspecto positivo. O que seria o aspecto negativo? É aquilo que você e eu precisamos abandonar. Veja, nós estamos sendo trabalhados todo dia, todo dia. Tem coisas todo dia para serem abandonadas. Esse é um aspecto, é o negativo, a gente tem que deixar, abandonar. Agora, qual é o aspecto positivo? Tem gente que para na vida cristã só nesse aspecto. Eu não bebo mais. Eu não assisto mais novela que não seja boa para a família. Eu não fumo mais. Eu não minto mais. Mas veja, isso é um aspecto, é um lado da moeda. O outro lado é o positivo. É o que eu ponho no lugar. Veja bem, quando a Bíblia diz assim, você precisa se despir, tirar a roupa do velho homem. Aí você tira a roupa do velho homem. E você vai ficar andando nu? Não. Então você tem que se vestir. Então despir é o aspecto negativo, eu vou tirar, mas o aspecto positivo eu vou me revestir do que é bom. Você tira o que é mal e põe o que é bom. Efésios capítulo 4, versículo 20, vai dizer, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Olha só, verso 22. Quanto à maneira antiga de viver. Que maneira antiga de viver? É aquela lá de Timóteo. Essa maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, a abandonar a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Verso 23, mas além de deixar de lado, você precisa se deixar renovar no espírito do vosso entendimento. E verso 24, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, é um tirar e um colocar no lugar. Aí eu queria que você lesse o verso 31, do mesmo capítulo. Que não haja, olha só, que não haja no meio de vocês qualquer, vamos ler? Amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qual
qualquer maldade. Casa de crente, irmãos, tem que ser um ambiente de paz. Amém? Gritaria, ira, seu safado. Está todo mundo ouvindo. Tem que se despir disso. Da ira, da falta de paciência, daquela questão de levar tudo a ferro e a fogo, da questão de ser inflexível, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser assim como eu quero. E aí, irmãos, ele vai dizer, pelo contrário, verso 22, sejam bondosos. Parou lá. Oi? Clica lá para avançar, varão. Isso. 32 agora. 32. Pelo contrário, sejam bondosos. Você não vai gritar, você não vai se indignar, você não vai se irar, você não vai ficar jogando coisas para cima dos outros, não vai quebrar a televisão, não vai quebrar micro-ondas, não vai chutar o fogão, não vai matar o cachorro. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Veja que contraste, irmãos. Quem nós somos? Eu perguntei. Nós temos visto bondade na nossa vida? No mundo a gente não espera isso. Pastor, mas o pessoal lá do meu trabalho, sim, da minha família, sim, eles têm Cristo? Não. Mas se espera isso de você, de mim, de nós. Amém, irmãos? Seja bondoso. E a partir desse entendimento, eu preciso ver o que é e o que não é o propósito dessa transformação. Eu caminho para o último tópico dessa mensagem. O que tem a ver a questão da bondade na minha vida. Além da mudança da minha essência, e se mudar a minha essência, se a raiz for curada, o fruto também será curado. Muda-se a essência, muda-se o comportamento também, mas, sobretudo, irmãos, quando Deus nos orienta a sermos pessoas bondosas, duas coisas estão em mente. Primeira, nosso testemunho. Segunda, a glória de Deus. Diga comigo, testemunho e glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Verso 16, assim brilhe também a luz de vocês. Você tem luz, meu irmão. Amém? Você tem luz. Assim brilha a luz de vocês. Mas brilhar onde, pastor? Diante dos outros. Brilha a luz de vocês diante dos outros. Como é que isso funciona, pastor? Olha o que o texto nos diz. Para que vejam as vossas boas obras, ou as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Foi no versículo certo aí? Isso, volta um pouquinho, Nick, só na primeira parte. O 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Continuei. Aí foi para o 17, pulou demais. Que ele está repartido em duas partes aí. É porque o Nick é do som e agora ele está cobrindo ali. Aí, vamos lá? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E quando vêm essas boas obras, fruto da bondade, fruto da natureza sua e minha, que foi transformada e mudada, quando nós começamos a exalar isso, a nossa transformação, eles verão as boas obras. É para se ver, meu irmão. Quando isso acontece, não é para trazer glória para você. Mas, como diz o texto, para que glorifiquem ao vosso Pai
que está no céu. Quando você e eu nos tornamos pessoas bondosas, isso reforça o testemunho da igreja e promove a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, saber, uma pessoa ali é crente, mas ou pessoa maldosa, ou pessoa cruel, ou pessoa que faz coisas ruins com os outros, ou pessoa que fala mal dos outros, ou pessoa que calunia os outros, ou pessoa que fofoca dos outros. Isso, irmãos, é o pior testemunho que um crente pode dar. Não adianta dizer que é da Batista, que tem plaquinha, que tem cargo. Isso daí tem que ser uma mudança na nossa natureza, irmão. Temos que tirar essa natureza má, perversa, e permitir que Cristo mude pelo seu Espírito e comece a frutificar dentro de nós bondade e benignidade. E assim, quando acontece, irmãos, a luz de Cristo começa a brilhar em nós. E as boas obras, agora eu vou ajudar quem estava falando mal de mim. Aí vão dizer para você, fulano, você não sabe quem está falando mal de você? E você diz assim, não sei, meu amado, deixa eu te falar, e nem me preocupe em saber, vamos deixar isso para lá. Aquela pessoa que veio para te trazer aquela notícia que achou que ia te inflamar, que ia te incendiar, e você ia sair de lá cuspindo fogo, recebe um testemunho poderoso de que a sua natureza agora não é mais a natureza do pecado, não é mais a natureza do mundo, mas agora a natureza de Cristo, de uma nova criatura está na sua vida. E agora produzindo fruto, produzindo bondade, produzindo benignidade, uma rede que compartilha coisas boas. Não vou mandar desaforo para ninguém, eu não vou me vingar de ninguém, eu vou mandar palavras que vão edificar. Para que ficar fermentando problema? Para que ficar colocando lenha na fogueira, gasolina na fogueira? Para que ficar falando, você viu que fala, não, irmão, deixa isso para lá, seja pacificador. Seja alguém que minimiza os ânimos, que abaixa o calor das emoções. Isso é ser bondoso, irmão. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Igreja de Cristo, sejamos bondosos. Mas nunca imaginar, queridos, que isso possa ser um meio para obter favor de Deus. É só um detalhe que eu queria fechar com ele. Embora nós fomos chamados para as boas obras, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Eu vou fazer, irmão, não é porque eu quero ser salvo, mas porque Ele já me salvou. Porque Cristo já me alcançou, já mudou minha natureza, já escreveu meu nome no livro da vida. Eu estou indo para o céu e eu quero ser igual a Jesus. Aí eu entendo, somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Agora que eu aceitei Cristo, agora que eu ando com Jesus, que eu vivo um discipulado de santificação com ele, agora que eu sou trabalhado diariamente pelo Espírito Santo e ele produz fruto na minha vida, o fruto que vem dele, eu entendo perfeitamente que foi para isso que eu fui chamado, que foi para isso que eu fui criado, que isso vai trazer glória a Deus. Concluindo, se acreditamos que Deus é bom. Quem acredita que Deus é bom, dá um glória a Deus. Deus é bom? Amém. Vamos declarar isso? Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. Você acredita nisso? Então, primeira coisa, a gente deve buscar se parecer com o nosso Pai. Não adianta eu cantar e declarar e não viver essa bondade na minha vida, e ser perverso, e ser maligno, e ser calculista, em fazer coisas que eu sei que vão prejudicar a vida do outro. Não adianta, irmãos, eu preciso buscar se parecer, eu acredito, eu primeiro preciso submeter a minha essência a Jesus. Jesus vem trabalhar aqui. Eu quero produzir frutos bons, mas primeiro trabalha na raiz. Muda, Senhor, essa natureza pecaminosa. Eu me rendo ao Senhor, me rendo ao teu governo, me rendo ao teu senhorio.
até que os frutos sejam frutos que permaneçam na minha vida. Se eu sou vingativo, se eu desejo mal para os outros, se eu me alegro com o mal na vida dos outros, fulano não passou não, você viu, já é a 4ª vez que ele faz aquela... Meu Deus do céu. Se isso te deixa feliz, se eu pratico o mal, se eu sou agressivo, se eu sou daquele que não leva desaforo para casa, agressiva, xingo, esbravejo, derramo minha ira, se eu sou maledicente, eu não consigo ver, não consigo conversar sem denegrir a imagem de ninguém. Se eu não consigo ter uma conversa que possa elogiar, pelo contrário, só denegrir, fulano até que é bom, mas cuidado com os más. Os mais mancham a reputação, a imagem de qualquer pessoa. Fulano, está indo, né? Mas aí vem o despejo de uma carga negativa. Se eu sou essa pessoa, então a minha natureza precisa ser mudada. Do contrário, se eu percebo disposição na minha vida em perdoar, eu não sou implacável. Pastor, pisaram no meu pé, e aí o que é que você vai fazer? Falaram mal de você, e aí o que é que você vai fazer? O mal é essa pessoa. O fruto maldoso é o que é. Agora, você não é obrigado, pelo fruto mal que outros produziram, comer dele. Você não é obrigado a comer fruto amargo. Você vai dizer, não quero comer desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai se contaminar. E aí você vai querer se vingar e assim por diante. Agora, se você percebe disposição em perdoar, pastor, eu não queria não, mas eu vou perdoar. Minha natureza, ela não clama por isso. Ela clama por vingança, ela clama por justiça, mas eu decido perdoar, porque Jesus me convidou a aprender dele. Se a minha disposição é ajudar, tanto amigos quanto hostis. Conhece pessoas hostis? Você está disposto a ajudar uma pessoa assim? Que nunca te ajudou? Ou você está disposto a cantar? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Disposto a ajudar quem não merece sua ajuda. Disposto a encorajar. Encorajar o outro. Irmãos, é tão fácil desestimular. É tão fácil chegar com a palavra e dizer assim mesmo. Não vai dar certo, não. Difícil é pôr a pessoa para frente. Difícil é ter uma palavra que dê ânimo. Árvore de vida é a palavra dita a seu tempo, é a palavra boa, é a palavra que encoraja em Cristo. Não é a palavra de lisonja, de bajulação, não. É a palavra de Cristo, é dizer, meu irmão, olha, está difícil, mas se apega com Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te encorajar, doar-se, doar do seu tempo, doar dos seus bens. Aí eu começo a perceber que o Espírito Santo está realmente trabalhando na minha vida, porque isso é contrário à natureza que eu recebi do mundo. Mas o Espírito Santo vem para produzir em mim uma nova natureza. Seja bondoso, seja bondosa. Que a Igreja Batista Hebron continue trilhando esse caminho. É um desafio, querido, mas eu quero te encorajar a isso. E como finalizar prático, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você não procurasse seu parente, seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu namorado, sua namorada. Você vai olhar para quem está aí, ó, dá uma rodada de 360 graus aí na visão. Irmã, vai até uma outra irmã. De preferência que você nunca foi até ela. E eu queria, antes de você ir, presta atenção, você vai fazer 2 coisas objetivas breves. Você vai dar a ela uma palavra de encorajamento. Você não sabe a situação que ela está vivendo, que ele está vivendo, mas eu queria que você animasse seu irmão. Você disse assim, meu irmão, eu queria te dizer que você pode estar passando por muitos momentos difíceis, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus vai te ajudar. Você não vai ficar no meio da caminhada, não.
pode estar triste, mas Deus será a sua alegria, será a sua força. Dá uma palavra de ânimo para ele, seja bondoso com ele. Eu ia dizer para você dar uma nota de 100, mas eu não vou fazer isso. Dê uma palavra de ânimo, seja a primeira coisa. Diga: eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são os seus planos, você que está em casa, mas eu quero dizer que há um Deus que olha por você. Então não desanima não. Se tiver vindo pedrada contra a sua vida, ei, renova teu ânimo em Deus, renova tuas forças no Senhor, prossegue, avança, caminha. E a segunda coisa, querido, ora por ele, ora por ela. Aleluia. E caramanaya xerecanda labanaya se roba narana manaya xerecanda rabalabarababaia. Tá mais para cá. Meu Deus, ajuda-nos a ser pessoas bondosas. É o que o Senhor espera da igreja, nesse mundo que só semeia o mal, nesse mundo que tem ódio para dar e vender, nesse mundo de disputas, de invejas, nesse mundo de rivalidade, que a igreja do Senhor possa manifestar bondade. Meus lábios vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, eu quero submeter a minha vida, a minha natureza, para ser transformada por meio do Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Pai, produza os frutos dele na minha vida. Muda, Senhor, a minha essência, porque eu quero produzir frutos de bondade. Como a Tua palavra diz, o Senhor espera que eu seja uma pessoa bondosa. Então, meu Deus, me ensina, me transforma, porque assim como Tu és bom, eu quero ser conforme o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Amém. Seja bondoso. Seja bondosa. Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite tranquila na presença do Senhor. E até sábado, jovens e adolescentes, e quem puder vir, essa programação já está sendo, há tanto tempo programada aí para um tempo precioso aqui, 7h30. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus.